Fala galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho para cá para a gente bater um papo, então eu tô aproveitando o dia de hoje porque eu achei necessário fazer alguns esclarecimentos sobre algumas coisas que eu tenho acompanhado nas redes sociais. Já faz algum tempo que várias pessoas têm cometido alguns abusos contra si mesmas e acredita-se que isso aconteceu por causa da influência das redes sociais. Tem vários casos, eu não vou ficar citando o nome de pessoas aqui, mesmo porque eu não as conhecia, então não interessa para mim falar sobre a pessoa, mas sobre a situação que essas pessoas passaram. Várias dessas pessoas citadas, uma muito recente, elas acabaram por desistir de viver. Tiraram a vida do próprio corpo, porque vocês sabem que nós somos espíritos. E espíritos nunca morrem. Só que o problema é que, além de ter uma crendice muito forte sobre o que acontece após a passagem dessas pessoas, atualmente nas redes sociais existem pessoas influentes dizendo que algumas dessas pessoas se sentiram aliviadas, que estão muito bem. Então isso de forma alguma é verdade. Normalmente eu não comento a opinião dos outros, porque eu acho que cada um tem a sua. Mas dizer que uma pessoa que provocou o fim do próprio corpo físico, acreditando que isso acabaria com tudo, e que após a passagem ela está bem, de forma alguma isso é verdade. Eu acredito que espalhar esse tipo de boato só faz com que algumas pessoas que estejam passando por condições iguais a essas, que acabam por fazer com que a pessoa queira deixar essa vida, acreditando que ao dar fim ao corpo físico tudo termina, isso só faz com que essas pessoas pensem que realmente isso é bom, e não é bom de forma alguma, pessoal. Eu tenho uma experiência muito grande com pessoas que fizeram isso. Eu recentemente estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Eu quero publicar esse livro até o final do ano, em que eu conto exatamente a história de uma dessas pessoas que acreditava que dar fim ao corpo físico acabaria com tudo. Então eu afirmo para vocês que de jeito nenhum o espírito fica aliviado, ou que segue em frente numa boa, e também que não vai para nenhum tipo de castigo, como os outros comentam. Né? Existem algumas religiões ditas espiritualistas ou espíritas que pregam muito a mesma crença que a Igreja Católica ensina. Não que seja mentira, é que o inferno, o céu e o purgatório de certa forma existem. Isso são só nomes. Mas não existe esse castigo eterno, essa condenação, isso não existe. Mas se uma pessoa esteve a ponto de querer deixar essa vida, é porque ela já não está bem. Então não é porque a pessoa acabou com o corpo físico que de uma hora para outra as coisas vão melhorar para ela, simplesmente porque agora ela é um espírito desencarnado. Então a consciência é a mesma. Não acredite, se você estiver passando por isso, ou se passou pela sua cabeça que acabar com o seu corpo físico fará com que você fique muito bem, isso não fará. Muitas das vezes, e eu não conheço, eu estou falando muitas das vezes porque eu não conheço todo mundo, mas eu não conheço nenhuma exceção a esse respeito, de alguém que tenha terminado com o corpo físico e que ao passar para o plano astral ela esteja muito bem, se sentindo aliviada. E eu tenho visto pessoas comunicando isso, falando nas redes sociais, porque recentemente teve uma pessoa, um senhor, eu não vou ficar citando o nome dele, porque eu sei que tem 1 milhão de pessoas querendo faturar em cima, ganhar curtida. Não é não é o que eu quero fazer aqui, mas só você acompanhar as redes sociais. E estão falando um monte de coisa, que a pessoa se sentiu aliviada, que agora ela está em paz. De forma alguma, não está em paz, porque já não estava em paz antes. Então eu anotei aqui algumas questões que são dúvidas frequentes das pessoas sobre isso. Vocês sabem que eu tenho as minhas projeções astrais, então eu consigo ter contato com essas pessoas. Tive contato com várias delas.
Eu gosto de falar de experiências reais que eu tive, e não que eu fico lendo em livros, ou que eu fico achando, a pessoa era maravilhosa. E ela fez uma coisa dessas para se sentir aliviada, porque estava no destino dela, e agora ela segue muito bem para o outro lado. Isso não é real, gente. Não é. Não pense. Ninguém tem um registro de antes de nascer que diga, olha, tal dia de agosto de 2024, você vai terminar com a sua vida física e você vai ficar muito bem, porque está escrito aqui, isso não existe. Então a ideia é que você cumpra até o final. Que tudo isso aqui é um aprendizado. Principalmente porque quem não conseguir ficar até o final, por pior que seja a vida, ou que você imagine que é a tua vida, vai ter que passar por isso de novo. Se não tá bom, a gente precisa entender porque não tá bom. E não simplesmente acreditar que acabar com o corpo físico vai fazer você ficar bem, porque não vai. Então a gente tem que pensar positivo, encarar o lado sombra e tentar entender esse lado. Se livrar dele você não se livra nunca. Nem Jesus se livrou, lembra? Ficou 40 dias no deserto, dizem que teve uma briga entre ele e o mal. Então esse mal ele está mais dentro de nós do que fora. Eu falo muito que essa passagem eu acho bastante interessante, porque 40 dias no deserto pode apenas não significar ficar 40 dias debaixo do sol, sem tomar água. É quase impossível que seja desse jeito. Mas 40 dias no deserto pode significar uma briga mental, em que você ficou 40 dias tentando meditar, tentando achar um sentido para a tua vida, alguma coisa, encontrando grandes dificuldades para conseguir isso. Então eu vou tentar responder algumas perguntas que as pessoas fazem sobre o que acontece quando você termina com o teu corpo físico e vai para o outro lado. O que acontece quando a pessoa desiste de viver? Esse senhor que estão falando, por exemplo, ele teve várias tentativas. E as pessoas estão falando que tem a ver com as crenças antigas deles, mas se você fizer uma análise da vida dele, do pouco que falam, né? Porque eu não conhecia essa pessoa, fiquei conhecendo esses dias, você vai ver que falam que ele já tinha tentado várias vezes. O que significa para nós isso? Que aquela condição que o fazia pensar em sair dessa vida, ela continuou existindo. Mesmo que ele acreditasse que agora ele estivesse do outro lado, que ele estivesse na luz. A luz, gente, significa, na espiritualidade, a compreensão que você tem de enxergar o que está por trás. Não significa que hoje eu creio no mal, eu sou das trevas. Amanhã eu creio na luz, eu sou da luz. Não funciona desse jeito. Luz e trevas tem muito mais a ver com o que você sente, não com o que você acredita. Porque ele pode ter se decepcionado, a maioria se decepciona. As religiões criam um Deus que nem sempre é real, que é bem distante do Deus que você aprende na prática. As religiões te vendem um Deus que te ajuda se você for da religião. E aí várias pessoas, eu conheço várias dessas, quando elas percebem que aquilo que elas queriam não foi atendido, elas se revoltam e até deixam de acreditar nesse Deus. O que não deixa de ser uma coisa boa, porque esse Deus que ela acredita provavelmente não existe. O Deus real é diferente disso. O Deus real é aquele que está por trás de Maya. Lembra Maya? Que os hindus acreditam que seja a deusa da ilusão. Então, esse Deus, o real, ele precisa ser encontrado por trás das sombras. Que sombras? As sombras que todos nós temos dentro. O que é sombra? Eu explico bem para os meus alunos. Sombra é aquilo que você tem, não sabe que tem, ou aquilo que você tem e você acredita que não tem. E isso nem sempre é negativo. Existem várias coisas boas que você tem, mas que ao não saber que você tem, elas se escondem. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa, uma amiga minha, que ela teve muitos problemas com a mãe dela quando era adolescente. E a mãe dela pôs na cabeça dela que ela uma pessoa feia. E ela era muito bonita. Ela é bonita, ela está viva ainda. Só que quando você falava que ela era bonita, ela não acreditava de jeito nenhum. Então você pode ver que são coisas boas que estão escondidas, não só coisas ruins. Até hoje ela não acredita. Eu mesma,
Todo mundo falava que eu era inteligente, eu não acreditava de jeito nenhum. E aí eu fiz um teste comigo mesma, isso faz bem pouco tempo, para provar se eu era inteligente ou não, segundo os meus critérios. Foi aí que eu comecei a acreditar que eu era um pouco inteligente, porque algumas pessoas puseram na minha cabeça que eu não era inteligente. E eu acreditei. Então, o que vem de fora, às vezes, tem uma força muito grande dentro de você, dependendo de quem te fala. Porque nós damos poderes para os outros. E as pessoas falam que a gente é o que é, que não existe nada de falso. Eu acho que existe falso tudo. Se existe uma falsa burra, então existe uma falsa feia, uma falsa gorda, para mim existe falso tudo. E a gente é que tem que definir. Então vamos a alguma dessas perguntas. Sobre pessoas que desistem de viver. Tirar a vida do corpo, tira a vida do espírito? Não. Então tudo que te fazia querer deixar essa vida vai continuar existindo do outro lado. Só que com alguns agravantes. Quando você se projeta do corpo físico e você está no plano astral, ou que nome você quer dar, mas quando você está no plano espiritual, tudo aquilo que você é se torna muito mais forte, de bom e de ruim. Então você começa a se enxergar com outras cores e começa a enxergar as pessoas e as situações de uma forma diferente. Então algumas coisas que aqui quando você está no corpo você dá um valor muito grande, quando você se projeta para fora dele, essas coisas perdem o valor, coisas e pessoas. Pessoas que você de repente achava que eram suas inimigas, quando você tem uma visão espiritual plena, você começa a perceber que isso é uma ilusão da sua cabeça, que elas não são tuas inimigas. E aquilo que você pensava que elas não gostavam de você, talvez exista apenas dentro de você e não nelas. Então muda completamente isso. Por isso que é bacana que você está numa situação dessa, de achar que a tua vida não está tão bacana quanto você queria, é importante que você tente se enxergar por outros prismas. Da mesma forma como um ator interpreta vários papéis. Talvez o papel que você esteja interpretando hoje não seja o mais adequado para você. E você pode escolher trocar esse papel. Né? Tem pessoas que fazem algumas técnicas para poder enxergar esse outro lado. Uma coisa muito boa para você fazer, eu acho que é a meditação. Que ela vai te acalmar um pouco e tentar te mostrar coisas que você não está vendo. Eu usei para melhorar esse lado, para poder me enxergar melhor. Eu usei algumas coisas como a yoga, que eu acho que funciona 100%. Eu uso também dança terapia, que te ajuda muito a enxergar esses lados. Porque ter contato com o teu corpo físico vai te ajudar muito a enxergar o teu corpo espiritual. As pessoas pensam que não tem nada a ver, que corpo não se mistura com matéria, se mistura. Tudo que você fizer no corpo físico reflete no seu corpo espiritual, e tudo que você fizer no corpo espiritual vai se refletir no seu corpo físico. Então, um reflete no outro. Atividade física, gente, para quem trabalha com espiritualidade é fundamental. Por isso que eu pratico yoga, pratico dança terapia, musculação, step, caminhada e tudo que eu puder fazer com o meu corpo físico. Fora a parte que te dá prazer. Eu, por exemplo, hoje estou aqui no meu ateliê fazendo essa live com vocês. Quando eu faço as minhas mandalas, eu sinto um prazer imenso com isso. Então, a minha parada, aquilo que me eleva, que me faz chegar até Deus, é a arte. Seja pela música, ou pelas pinturas que eu faço, ou saboaria, pelo artesanato. Cada um tem a sua. Não é a religião constituída, não é ir numa igreja que vai te fazer se aproximar do seu eu verdadeiro, mas aquilo que te dá prazer. Para mim é a arte. Esse aqui é o meu templo. Me sinto muito bem aqui. Você precisa encontrar o seu. O espírito nunca fica bem porque não estava bem. É verdade, gente. Mesmo quando você tem uma passagem para o outro lado, uma passagem definitiva, né? Porque morte não existe. Vocês sabem disso. Quando você tiver uma passagem definitiva, o que vai fazer você ficar bem ou ir para um lugar legal é a tua cabeça, do jeito que ela estava antes de você fazer essa passagem. Porque não muda. Hoje eu tô péssima aqui, mas quando eu deixar definitivamente o meu corpo físico, eu vou ficar bem. Não. Você fica do jeito que você está. E algumas situações vão te fazer ficar mais tempo na crosta
sem poder ir para o teu lado, outro lado definitivo. Principalmente se você terminar com a tua vida física antes do tempo. Por quê? Porque estava previsto pela tua energia que você fosse, por exemplo, durar 90 anos. Você não sabe quanto tempo você tem aqui. A gente, pelo tarô, você tem previsões. Dá para você saber se você vai ficar menos tempo ou muito tempo. Mas o dia exato, não dá. Então tome muito cuidado com esses videntes. Esse negócio de ficar falando o tempo todo, tal pessoa vai fazer a passagem. Cuidado com isso, tá? Na maioria das vezes, além de ser super antiético, eu jamais faria isso. Não faço para ninguém isso daí. Faço para mim. Eu posso saber. E mesmo assim você tem um período que você supõe que você pode fazer a tua ida definitiva. Mas para os outros não. Por quê? Você está afetando a vida de várias pessoas. Isso é uma coisa de foro íntimo. Para que você vai ficar falando isso? Isso não dá. Aqui que me interessa falar isso. Então parem de ficar dando apoio para esse tipo de gente. Eles só querem ganhar curtidas. Então não entrem nessa. Quando você faz a tua passagem normal para o outro lado, você já não vai estar muito bem. Poucos são aqueles que fazem a passagem dormindo, que os órgãos já pararam, que a pessoa não sofreu, por outro lado. A maioria vai por doença, então você já não está muito bem. Demora um tempo para você recuperar. Alguns, a maioria, dormem por muito tempo. Quando você tem um conhecimento um pouquinho melhor, mesmo assim você vai sentir um certo sono e você vai ficar algum tempo sem saber nem do que aconteceu. Mesmo que você estivesse passando por um período prolongado no hospital, por exemplo. A maioria perde a noção. Alguns sabem que conhecem os parentes, mas não lembram nem do próprio nome, gente. Então é uma coisa muito importante. É bom que você se prepare em vida, quando estiver bem, para quando chegar o teu momento, você fazer uma passagem boa. Você ir numa boa, porque evitar não dá, todo mundo vai, vocês sabem disso. Agora, algumas coisas te fazem ficar por mais tempo na crosta. O que é a crosta? A crosta é aqui onde a gente está. Que coisas? Vícios, por exemplo. Pessoas que fumam, pessoas que tomam muito álcool, pessoas que comem demais algum tipo de alimento. Depois que você faz a tua passagem, o que você se projeta, se você ficar um tempo aqui na crosta, você vai sentir fome, sede, vai sentir necessidade de fazer suas necessidades fisiológicas. A pessoa ela ainda está condicionada a isso. E as pessoas que, por exemplo, elas têm algum vício, comem muito doce, comem muita carne, fumam, bebem, elas vão sentir ainda mais a necessidade de continuar com isso. E do lado do luz não tem essas coisas. Então, mesmo que você seja uma pessoa muito boa, você vai ter que ir para alguma clínica de reabilitação para desintoxicar. Isso se você fizer a passagem estando com uma consciência plena. Quando a pessoa faz a passagem, ou adianta essa passagem antes do tempo determinado, ela pode ficar vagando um tempo por aqui, ou pode ir para alguns planos, que a gente chama de submundo, né? E que os espíritas chamam de umbralinos, mas quando você vai para outros países, ou quando você está no plano astral, as pessoas chamam de submundo. Submundo não é um mundo subterrâneo, mas é um mundo que está diferente do mundo aqui da crosta. E você pode ir para algumas cidades espirituais. Algumas que vão alimentar esses vícios. E aí você está numa situação muito ruim, mesmo pensando que está bem. Então tem alguns espíritos que preferem mesmo ir para essas... Eu não chamo de colônia, tá, gente? Esse nome não é usual. A gente chama de cidades espirituais, não são colônias. Porque colônias pertencem a algum reino. E essas cidades não pertencem a reino nenhum. Então o nome correto que a gente usa são cidades espirituais. Existem algumas cidades do submundo que estão ali para continuar alimentando os vícios dos espíritos. E você não vai ficar numa condição boa. A pessoa vai achar, nossa, legal, aqui eu posso continuar fumando, continuar comendo, bebendo, e vai mesmo poder continuar. Só que toda essa alimentação vem do quê? Da energia que é sugada das pessoas que ainda estão encarnadas. E quando você fica muito tempo nessa situação, você acaba virando um vampiro espiritual. E para você reencarnar depois, a sua condição vai ser ainda mais desfavorável que aquela que te fez ter vontade de ir antes do tempo.
Se você é uma pessoa bacana, esclarecida, você vai ter que ir para essas clínicas, para que você pare de sentir esses vícios, porque do outro lado, nos hospitais do astral, nos hospitais luz, das cidades de luz, você não vai poder continuar alimentando esses vícios. Lá não vão te fornecer nada disso. E o pouco alimento que vão te fornecer são em forma de líquidos ou algumas frutas. Porque espírito não come, vocês sabem disso. Mas aqueles que são recentes, eles precisam ainda se alimentar de alguma coisa que existe como se fosse um alimento, mas é energia materializada. Isso existe. Então é bom que você perca um pouco desses hábitos. Se você fuma, pare antes. Pare já. Porque isso é muito ruim para você. É ruim para o seu corpo físico e é ruim para o seu corpo espiritual. Para onde que a gente vai? Aquilo que eu falei para vocês, depende de como você estava. Alguns não querem sair daqui de jeito nenhum. Alguns preferem ficar nas casas. Você não consegue obrigar esses espíritos a irem. Existe um tempo em que o espírito pode ficar aqui, pode ser um tempo bem longo. São essas pessoas que ficam nas casas, o pessoal fala que estão morando, que são parentes, estão tomando conta, não estão tomando conta. Se você sabe que existe um parente seu morando com você aí, um parente que já desencarnou, para que ele continue aí na tua casa, ele precisa sugar a energia das pessoas que moram aí. Não existe outra forma. Ele se alimenta dessa energia. Não existe outra forma. Então você tem que limpar a sua casa, sempre. Limpar, deixar entrar luz. Isso faz com que a energia desse espírito que já se foi, ela vá diluindo e faça com que ele se afaste dessa sua casa. Pintar a casa, deixar a casa limpa, se livrar de tudo que era desse que já foi. Aí tem gente que fala, não, o quarto da pessoa do meu espírito que já foi, do meu filho, por exemplo, ou de alguém que eu amava, tem que estar intacta. Mas quanto tempo faz que ele se foi? 20 anos, 30 anos. Não faça isso. Se livre disso. Mantenha o amor por essa pessoa. O amor é aqui, ó, é aqui dentro. Não é na cama, no lençol. Não pode mexer em nada, não faça isso. Se livre de tudo. Isso é matéria. A pessoa está num outro plano, está num plano espiritual. Então isso não interessa mais para ela. E ela precisa seguir em frente e você de alguma forma está fazendo com que ela fique aqui. Muitas vezes o espírito quer seguir em frente e não vai porque os parentes não permitem. Porque ficam naquela agonia. E aí querem receber carta psicografada, a gente sai dessa. Deixa para lá. Se você acredita que existe uma outra vida, esquece. Um dia, quando ele estiver bem, em sonho ele vai se comunicar com você. Normalmente é assim. E você vai se lembrar. Então esquece psicografia, esquece tudo isso que tem de farsante hoje em dia. Tem um monte, gente. Um monte. E aí você acredita e fica alimentando aquilo. E não fica tentando em sessões. Acabou. Enquanto está no plano físico, legal, você se comunica. Quando vai para o plano espiritual, eles só podem se comunicar quando eles tiverem autorização. E eles vão se comunicar. Então não precisa ficar nisso. Esquece. As pessoas que estão aqui encarnadas precisam viver bem a vida material. A vida espiritual é aquela que você aprende, que está no teu coração. Mas não queira viver a vida espiritual enquanto estiver encarnado. Deixa para viver isso depois que você estiver definitivamente do lado de lá. Ou se você quer aprender do outro lado, você tem que fazer como eu. Aprenda a se projetar. Existem técnicas, existem várias coisas. E mesmo que você não se lembre de qualquer forma, você já se projeta. A pessoa que vai para o outro lado sente alívio e desespero. Se a pessoa provocou uma ida antes do tempo, ela não se sente aliviada coisa nenhuma. Não importa o quanto maravilhosa você acha que a pessoa é, ela não está aliviada. Principalmente porque em pouco tempo ela vai perceber que ela continua viva, gente. Não tem essa não. A pessoa está muito aliviada, estava no destino dele. É papo furado isso. Não entra nessa. Não é. Não é verdade. É impossível você fazer uma coisa extrema dessa, estar aliviado. Aliviado de quê? Se você não vai se livrar de nada. Então não faça isso. Se é o teu caso, você está passando por um problema sério, procure um psicólogo. Você precisa de psicólogo. Não é só terapeuta, não. Esquece religião, gente. Isso é mente. O que vai te ajudar a sair dessa? Atividade física ajuda muito. Vai para uma academia, procura um psicólogo. É isso que você precisa.
Esquece outras coisas. Não acredite que adiantar as coisas vai fazer você se sentir melhor. Não vai. Você precisa entender por que é que você está passando por isso. Religião nem sempre vai te ajudar. Espiritualidade vai. Religião, cuidado com isso. O que tem de farsante aí, de gente para pegar tua grana, prometendo milagres, dizendo que você tá ruim porque tem um monte de coisa ruim espiritual. E não é, gente. É mente. Não se deixe enganar por isso. Você tem que procurar a ajuda de um psicólogo, e aí você pode procurar várias terapias, mas é fundamental que você faça alguma atividade física. É fundamental, você precisa fazer isso. É fundamental que você se aproxime de coisas boas, de gente bacana, de música, de dança. Acredite, eu conheço um monte de gente que passou por crises depressivas. Todo espiritualista já passou por crises, eu já passei. A gente se deprime muito mais fácil que vocês que não têm esse lado espiritual. Então você precisa entender, vá por esse lado. Primeiro, a academia só tem gente chata que se olha no espelho. Não é verdade. E se olhar no espelho é ótimo. Significa que você aceita quem você é. A coisa mais maravilhosa que tem é você ir para uma academia, estando gordo, estando magro, e se olhar no espelho. É bacana. Para de achar que gente que malha é gente chata. Não é. Eu malho, eu não me acho nada chata, não. Conheço um monte de gente. A pessoa, aqui, você só vê gente chata nas redes sociais. Ah, a pessoa é metida. Deixa a pessoa ser o que ela quiser. Seja você, você mesmo. Vá para academia assim. Vai fazer dança terapia. É muito bacana. Aprenda a pintar mandalas. Mandala é ótimo. Vai para yoga. Yoga é tudo de bom. Yoga, tai chi. São coisas que mexem com tua mente, com teu corpo, com a tua alma. Vai, eu sei do que eu estou falando. Já passei por crises como vocês. O primeiro livro que eu escrevi fala exatamente disso, no momento em que me disseram que se eu não mudasse de vida, eu ia fazer a minha passagem antes do tempo. Se eu conseguir me livrar dessa, você consegue também. Leia, Magide, é o meu primeiro livro. É um livro baratíssimo, é da Madras. Eu estou falando para você ficar de boa, não para vender livro, gente. Eu não preciso disso. Compre, Magide, o Encontro com o Anjo. Fala exatamente disso. De um momento que eu passei em que eu achei que eu não ia conseguir ficar desse lado. Exatamente como você. E mesmo tendo muito conhecimento. O que me fez sair disso? Tarô, gente. Vai aprender a jogar tarô com um bom tarólogo. Tarô não é para você ganhar dinheiro, não, atendendo os outros. É para você se autoconhecer. Aprenda, PNL. Foi isso que eu fiz. Programação neurolinguística, para entender como é que a tua mente está funcionando. É esse o caminho. Funcionou 100% para mim. Tenho certeza que vai te ajudar. E vá fazer alguma atividade física. Dança, amo dança. Vai fazer um pouco de step, super bacana. Musculação, faça alguma coisa. Eu não gosto de academia. Alguma coisa você tem que gostar. Se você não gosta de nenhuma atividade física, é porque você está muito distante do teu corpo. O nosso corpo é a nossa vestimenta, aquilo que ajuda a gente a permanecer desse lado. Aprenda a cuidar disso aqui. Você precisa aprender isso. Qualquer coisa, se quiser fazer perguntas para mim, você pode mandar. Vocês têm os meios de entrar em contato comigo. Não estou, tem gente que fica me ligando, pedindo consulta com tarô. Não estou atendendo com tarô nesse momento. Mas se você tiver alguma dúvida, mande a tua dúvida. Eu sempre respondo por vídeos. Nas redes sociais eu não tenho tempo para ficar conversando. Não adianta. Eu sou como você, eu trabalho, estudo, faço um monte de coisas. Então o que eu posso atender é dessa maneira. Qual o caminho que você percorre? Primeiro caminho, você vai ter que ficar aqui se você sair antes do tempo, até que a energia do corpo físico te desgaste. Porque mesmo depois que o cordão, dito cordão de prata, que é o cordão energético, depois que ele se rompe, o teu corpo físico ainda vai atrair o teu espírito. Então é preciso que essa energia se desgaste. Ah, cremação é ruim, o espírito... Não, cremação não é ruim. Eu vou ser cremada, meu pai foi cremado, minha mãe vai ser cremado. Isso é uma decisão que você toma em vida. E eles esperam 48 horas até cremar o teu corpo, é legal. Não é legal você ficar tendo... As pessoas falam, a cremação é definitiva, é ruim. Não, não é ruim, é tudo de bom. Porque esses cemitérios que tem aqui no Brasil, principalmente se for público, são terríveis.
energeticamente são péssimos. Então é bom que... E não leve o pozinho para casa, gente, de jeito nenhum. Teu amor tá aqui, a pessoa já foi pro plano astral. Quando ela tiver tempo, ela vem e conversa com você em forma de sonho, sempre. Não traz pozinho para casa. Ah, a pessoa pediu para jogar no mar, vai poluir o mar, esquece. Tem um jardim lá nos crematórios, você deixa o pozinho por lá, não é... Ai, que monstro que você... Que monstro, coisa nenhuma. É importante que você não traga nada, aquilo já está carregado energeticamente de forma negativa, não guarde isso. Se você guarda algum pozinho na tua casa, joga isso fora. Você não vai jogar na lata de lixo em respeito ao teu parente. Mas você vai aí para algum parque bem grande e dispense em algum lugar ali. Devolva para a natureza, não fica guardando isso. Guarde amor, amor é legal. Plante uma rosa, uma flor na sua casa e dedique ao seu antepassado. Isso é bacana. Olha, estou plantando uma rosa para você, pessoa que eu amo. Então eu vou regando isso, pode ser que um dia a rosa morra, eu vou arrumar outra planta, porque a vida é essa, a vida é cíclica. Então não entra nessa não, não guarda pozinho, esse negócio de túmulo é horroroso, porque toda vez que você vai lá, você volta carregada, a maioria das vezes. Ah, eu me sinto maravilhosa bem no cemitério, tá bom. E tem um monte de ser que está se sentindo maravilhoso de vir com você toda vez que você vai lá. Então guarde a tua paz dentro de você. Olha, eu também me sinto bem. Em alguns lugares sim, porque a energia em alguns lugares é boa. Normalmente em cemitérios públicos não é, é péssima. Por tudo que é uma coisa suja, desleixada, tem de tudo ali dentro, então evite esses lugares. Só vá se você for obrigado. Ah, eu não vou, por exemplo, eu não vou em enterro de ninguém. Se eu vou, eu fico bem longe, cumprimento a pessoa e caio fora, porque são lugares péssimos, sob o ponto de vista da energia. Então, depois que a pessoa se livrar dos vícios, ela vai seguir para um hospital. Para quê? Porque ela cometeu alguma coisa, tá? De alguma forma, se ela adiantou a saída para o outro lado, ela cometeu alguma coisa. Então, alguma parte do corpo físico foi afetado. E essa parte, ela precisa ser cuidada, tá? A pessoa fez alguma coisa aqui, isso precisa ser cuidado. Cuidou dessa parte para que pare, por exemplo, ela precisa parar de sangrar. Se você fizer isso antes do tempo, você pode... Esse machucado, ele persiste do outro lado. Então é preciso que ela vá para um hospital, para uma emergência, para que isso pare. Esses cortes precisam ser sanados. Depois disso, ela vai para algum ambulatório para se recuperar. Porque existe um problema mental ali. Claro que a vida aqui não é fácil, não. Todo mundo sabe que a vida aqui não é fácil. Mas existe algum problema mental que precisa ser sanado. Depois de muito tempo, que ela começar a entender o real motivo de tê-la levado a fazer uma coisa extrema dessa, aí ela vai começar a ir para alguma cidade e a vida dela vai ser tocada a partir disso. Então eu quero que vocês percebam que existe uma perda de tempo imensa. Quando você tenta adiantar as coisas, você só se atrasa. Seu espírito te atrasa, tudo se atrasa. Fora aqueles que dormem por um tempo imenso, existe isso. E aí perde o contato com todas as pessoas. E precisa depois reencarnar em famílias completamente diferentes. Porque todos os outros já foram e você perdeu um tempo imenso do outro lado que não dá para ser recuperado. E aí depois você vai ser reavaliado e vão decidir para onde é que você vai, o que vai acontecer com você. Se você é uma pessoa espiritualista, está estudando, está entendendo que aqui as coisas não são fáceis, não são mesmo, não adianta falar que tudo é maravilhoso. Você vai para alguns lugares, você vai estudar. Depois de um tempo, talvez te ofereçam um novo lugar para você, um novo corpo, uma nova vida. Quanto tempo você fica do outro lado? Tem gente que fala, ah, assim que você sai, você procura um corpo. Aqui procura corpo, gente. Existem espíritos que cuidam disso. Você não procura corpo, não é nada disso. Depois de um tempo que você estiver lá, que você fizer teu aprendizado, que a espiritualidade perceber que você tem chance de reaproveitar uma nova vida, novos estudos vão ser feitos. Vão ser apresentadas a famílias que talvez te aceitem. Não é assim, ah, eu escolho meu pai e minha mãe. Não é bem desse jeito. De repente, ah, eu quero ser filha daquele jogador famoso, porque jogador tem dinheiro.
Até parece. Você tem que ter alguma afinidade com essas pessoas que vão te receber. E normalmente nós sempre reencarnamos nos mesmos núcleos. Ah, mas eu nasci na China, agora estou no Brasil. Não importa onde você vai. Você vai onde for melhor para você. Ah, eu só nasço nessa tal religião. Isso também não é verdade. Não é verdade que você vai ser sempre judeu, sempre católico, sempre budista. Não é verdade. Pode esquecer. Você vai aonde você vai aprender coisas novas ou perceber que as tuas crenças não eram muito reais. Ah, eu vou sempre nascer como homem, eu vou sempre nascer como mulher. Não é assim. Eu tive várias encarnações, a maioria como mulher, porque para mim é melhor e a espiritualidade entende. Você teve várias encarnações como homem e como mulher. Mas dependendo do jeito que você for, eles vão perceber qual é a melhor para você. Isso, essas coisas são decididas conforme o aprendizado que você precisa ter. Espírito não tem gênero. Corpo físico é que tem. Então você pode se adaptar em qualquer corpo. Ah, eu era mulher, agora vou nascer num corpo masculino, eu vou virar isso. Não vai virar nada. Nós temos todas as condições, fazemos o aprendizado para a gente reencarnar de boa no corpo que for necessário. Então não se ocupe com isso. Eles vão te mostrar um esboço. Como é que seu corpo vai ser se você levar uma vida bacana, se você não se meter em vícios, se você é uma pessoa que estuda, trabalha, que tem uma vida bacana, que sabe que a gente não está aqui só para casar, para ter filho, então você vai ter um corpo. Se você começou a esculachar esse lado, começou a comer demais, beber demais, entrar em vícios, você vai ter esse seu corpo que era para ser de um jeito, ele vai modificar, vai ser outro. Então, e tudo isso é mostrado para você, para que você entenda. E você vai ter, eu não gosto da palavra mentores, você vai ter tutores. Mentor é aquele que se mete no teu mental, tutor nunca se mete. Você vai ter tutores espirituais, que vão sempre estar te dando dicas, o que você deve fazer. O meu está aqui, por acaso, me dando minhas dicas do que eu tenho que falar agora. Então, eles sempre vão te dar dicas do que você precisa fazer. Quando você estiver se desviando um pouco, esse tutor vai fazer de tudo para te trazer de volta. Então, não acredite que você nasceu para ser infeliz, porque não é real. Se isso está acontecendo com você hoje, é porque você se desviou do caminho que estava traçado para você percorrer. Não está traçado que você vai ter que ter uma vida horrível para evoluir. Não é real isso. Não é real que para evoluir precisa sofrer. Isso não é real. Eu garanto para vocês. Então, procura uma psicóloga, procura uma academia, vai fazer uma dança-terapia, vai fazer um yoga, um tai chi. E eu duvido que você não vai começar a ter novas perspectivas. É isso que a gente tem que fazer para mudar de vida, para ser feliz. Estamos aqui para sermos felizes, não para desistir. Não desista. Existe sim sempre uma alternativa que nesse momento você não está enxergando. E pode ser uma coisa muito simples, mas que do jeito que está a tua cabeça você não está vendo. Apenas isso. Para onde é que você vai depois? Você vai para onde a tua consciência estiver. Se a tua consciência encarnada não está bem, você vai para um lugar onde está todo mundo tão ruim quanto você. Nós somos atraídos por egrégoras, sempre. Então melhora a tua cabeça, sempre melhora a tua cabeça. É você que vai fazer isso. Religião é aquilo que te traz para a luz, não é igreja, não é seita, não é nada disso. Não importa. Ah, eu me sinto feliz jogando futebol, maravilha, a tua religião é essa. É isso que vai te levar para a luz. Não, mas futebol, não interessa. Eu me sinto muito feliz cantando, dançando, pintando mandalas, fazendo meu yoga. Amo isso. É isso que me liga a Deus. Não é religião. Eu sou espiritualista. Eu sei que cada religião tem uma coisa bacana para me ensinar. Ah, mas você tem que se definir por uma. Tenho porquê? Eu não tenho nada. Essa decisão é minha. Se eu sou um espírito dentro de um corpo, se em várias vidas eu fui chinesa, brasileira, sei lá que eu fui, árabe, judia, eu aprendi com todos os países as culturas deles. Qual que é a melhor para mim? A melhor para mim é aprender o melhor em cada povo, em cada cultura. Isso é que é espiritualidade.
Agora você vai por ir, porque todo mundo vai. E aí você fica criticando aquele que é diferente de você. Você não vai para um lugar bacana depois. Você já está num lugar ruim hoje. Então seja feliz e deixe os outros serem felizes. A minha mensagem de hoje é de otimismo. Ah, e a pessoa está condenada, ela acabou com o corpo dela, é a pior condenação que existe. Não é verdade. A pior condenação, a pior coisa que uma pessoa encarnada pode fazer é tirar a vida de outra, porque essa pessoa não teve chance. Aquele que tirou a vida do próprio corpo não estava bem, e a espiritualidade sabe disso. Então ele não vai ser condenado por um fogo eterno, um caldeirão. Esquece essas besteiras, gente. Isso é Idade Média, isso é crença da Idade Média. Se Deus é amor, cadê o amor? O amor continua, a espiritualidade sabe. Mas procure ajudar hoje para que você não entre nesse caminho. Valeu? Eu andei um pouco afastada, porque tudo aqui está reformando, a minha casa está reformando. E aí eu tenho alergia de pó, eu tenho rinite, né? O pó para mim é muito ruim. Então eu preciso ficar longe do pó. Quando eu tenho chance, eu gravo algum vídeo para vocês aqui. Então curtam, compartilhem e fiquem de boa, tá? Acredita no amor, não acredita em coisas ruins, não. Se você estiver se sentindo mal, o caminho é esse. Atividade física, um psicólogo e fazer aquilo que te dá prazer. Vai dançar, vai para o cinema, se o seu babado é shopping, vai para o shopping, tudo bem. Mas não acredite que você está aqui para sofrer, porque isso não é real. Valeu? Você já fez sua atividade física hoje? Eu já fiz. Faz aí. Eu acredito em você, acredite também. Até a próxima, gente. Namastê. Blessed be.